A Prefeitura de São Paulo alugou retroescavadeiras para abrir covas extras e dar conta da alta demanda no cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina. O sistema funerário da cidade pode estar perto de um colapso. Pode ser normal, uma quantidade de máquina dessa, nunca nós vimos um negócio desse aqui. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. São Paulo começa a mostrar sinais de colapso no seu sistema funerário. No Brasil, tudo acaba se mostrando uma briga política, as pessoas acabam esquecendo do que realmente está acontecendo e mais uma vez acabam ficando divididas de um lado ou de outro e, como eu sempre digo nos meus vídeos, divididas, prontas para ser conquistadas, e assim a mídia começa a divulgar o que quiser, números acabam sendo escondidos e as pessoas mais uma vez acabam sendo conquistadas por não saberem o resultado final, a realidade de toda a história. E mais uma vez nós vemos aí um grande princípio de redução populacional no Brasil. Reforço, essa ainda não é a grande redução populacional pesada, como ainda está por vir após a quarta revolução industrial, de acordo com o que está escrito lá nas Pedras Guias da Geórgia, como eu já mostrei aqui nesse canal várias vezes. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois ele tem uma mensagem muito importante. Nesse momento é interessante que nós nos apeguemos nas próprias escrituras e acabemos aí observando as palavras de Cristo, que fica muito difícil quando nós temos aí um sistema político misturado com um sistema religioso totalmente podre, que acaba nos ludibriando, nos enganando cada vez mais, sempre pensando no dinheiro, sempre pensando no lucro, e as palavras verdadeiras, o significado e o contexto dos ensinamentos de Cristo acabam ficando de lado. Inscreva-se nesse canal se você for novo e me ajude no compartilhamento dessa mensagem. São Paulo começa mostrando grandes sinais aí de um colapso funerário, o que mostra aí que eles estão predizendo ainda o que virá a acontecer agora nesse próximo mês. Máquinas contratadas por aluguel, contratadas na emergência, e significa que eles estão prevendo um número grande de mortes nos próximos dias. Centenas de sepulturas foram abertas em uma área que até então estava desativada. Os coveiros foram surpreendidos com a chegada dos equipamentos logo pela manhã. Antes, eram apenas 4 máquinas para os 22 cemitérios da cidade. O Sindicato dos Servidores Municipais, que representa a categoria, esteve no local. Isso acaba se tornando muito maior, pois as pessoas acabam esquecendo, eu já mostrei aqui no canal, de coisas como, por exemplo, os containers que foram locados justamente para todas essas coisas. Você tem que alugar quantos containers? 15. 15 containers. Se que em cada container cabem 200 cubos, são 3.000 cubos. E que agora eles estão aí trabalhando até mesmo com retroescavadeiras de uma forma muito mais forte do que das outras vezes. Pode ser normal, uma quantidade de máquina dessa, nunca nós vimos um negócio desse aqui. E com toda essa briga política que o Brasil já transformou isso mais uma vez, as pessoas vão acabando ficando alienadas e aí esquecem o real significado disso tudo, o que está acontecendo, começam a ser ludibriadas com números falsos e acabam mais uma vez caindo nesse grande buraco, totalmente cegas, guiadas por esses líderes, agora nesse momento políticos. E aí acaba acontecendo essas coisas como todos estão vendo, muitos achando que tudo isso é simplesmente algo simples, algo que não está acontecendo de acordo com aquilo que é dito pelo próprio presidente, e as pessoas acabam se desleixando, pois a própria mídia não traz os números reais do que é que está acontecendo. Nossa produção flagrou vários coveiros trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Neste sábado, funcionários terceirizados, contratados pela Prefeitura em caráter emergencial, operavam as retroescavadeiras sem máscaras ou luvas. Jardineiros também trabalhavam sem proteção próximos às covas recém-cavadas. Eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos a respeito de como toda essa situação trará
a nova ordem secular trará a implantação da própria marca, do próprio sistema aí, da própria besta, o qual traz o número 666 e todas essas coisas. Por isso eu acho que é muito válido observarmos as escrituras. E é curioso como há 2000 anos atrás o próprio Cristo nos alertou de todas essas coisas, principalmente se observarmos o livro de Mateus. Tudo isso será o início das dores. Capítulo 24, o próprio Cristo, o Messias, alertou para todas as pessoas que isso era mister de acontecer, isso viria a acontecer. Vamos ler aí o início de Mateus 24 para que a gente possa entender. E eu acho interessante esse capítulo porque ele começa ali com os apóstolos olhando para o templo físico, para o falso templo, aquele templo que é apenas a figura do verdadeiro templo que somos nós. E aí os apóstolos ficam ali admirados com as construções, com as pedras monumentais do templo de Herodes, construído ali naquela época, que demorou 40 e poucos anos para ser construído, e dizem a Cristo, olha, admirados, olha o tamanho disso tudo. E Cristo dá uma resposta perfeita para eles. Pedra sobre pedra não ficará nenhuma, não restará mais pedra sobre pedra desse templo físico, pois o templo físico é um falso templo. Após ele no Calvário dizer está consumado, o verdadeiro templo passou a ser você, passou a ser cada pessoa nesse mundo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E é por isso que você, sendo o templo, no momento em que você colocar a marca para dentro de si, você sai debaixo do jugo do Criador e vai para baixo do jugo do próprio anticristo, do próprio antimessias, que de acordo com a segunda carta aos Tessalonicenses, ele se assentará no templo de Deus, ou seja, num corpo físico também de um ser humano, de um homem. E aí o capítulo 24 de Mateus continua assim. Estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou eu sou ungido. A palavra Cristo pode se transliterar aí em ungido, se traduzir para ungido. Quantos desses falsos líderes você já escutou dizendo que é ungido do Criador, que é ungido de Deus? Então a gente percebe que essas coisas estão aí aparecendo para todos nós. Muitos dizendo aí, eu sou o Cristo. Na verdade, você não vê muitas pessoas, um ou outro apenas dizendo eu sou o Cristo, mas eu sou ungido. Você vê muitos deles dizendo. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e pestes e terremotos em variados lugares. Haverá epidemias, terremotos. Vimos aí na Croácia o que, em meio a tudo isso que está acontecendo aí nos nossos tempos, vimos o que aconteceu. Você pode ver aí a matéria do Terra, que diz que tudo isso levou pânico lá na Croácia durante esse caos que estamos vivendo, né? E que aí os tremores de magnitude entre 5 a 5,5 na escala Richter sacudiram Zagreb nesse domingo, no dia 22 de março. E que eles mostram aí as pessoas lá também em período de confinamento, inclusive pessoas que estavam em hospitais, tiveram que sair correndo, desesperadas, sem nem saber o que está acontecendo. Rumores de guerras tivemos aí no início do ano de 2020, na sequência já entrou tudo isso. E agora temos o que está acontecendo na Croácia em paralelo ao que acontece no mundo. As palavras de Cristo se cumprindo perfeitamente. Mas o que é que ele diz a respeito de tudo isso? Tudo isso será o início das dores. Que todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então é necessário que nós nos apeguemos ao verdadeiro Criador
Peguemos aí o que temos ainda das Escrituras, que está nesse livro, nessa compilação de livros aí chamada Bíblia Sagrada, e tentemos ler e entender o contexto de tudo isso. Não esquecer dos princípios e ensinamentos de Cristo, o amor ao próximo nessas horas eu acho que é muito válido, principalmente nos tempos que estamos vivendo, e que muitas pessoas estão jogando tudo isso para trás, acumulando, estocando e esquecendo do seu próximo, que às vezes é menos abonado que o outro. Então, as pessoas estão aí realmente sendo testadas, e essa vida é um grande teste para todos nós. Eu acho muito válido a gente observar a situação do que está ocorrendo no mundo e fazer a comparação com tudo isso. Máquinas contratadas por aluguel, contratadas na emergência, e significa que eles estão prevendo um número grande de mortes nos próximos dias. Eu acho a palavra de Cristo realmente surpreendente, por isso que eu achei muito válido compartilhar mais uma vez isso aqui com vocês. Eu peço que você me ajude, compartilhe com mais pessoas, é de graça, e sempre é importante que nós observemos o que é que está acontecendo, que estão escondendo realmente das pessoas, com o intuito, muitas vezes aqui no Brasil, de fazer com que as pessoas acabem deixando de lado as suas práticas de segurança, achando que tudo isso é uma grande loucura, uma teoria da conspiração, e acabam aí se desprotegendo, o que vão fazer com que elas façam parte de uma redução populacional que não está sendo divulgada aí para as pessoas, elas não estão enxergando realmente o que é que está acontecendo, pois eles nunca vão passar isso tudo para nós. Então me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, pense a respeito dessas coisas, medite nessas palavras, comece a ler as próprias escrituras com suas próprias mãos, sem seguir o ensinamento desses líderes religiosos que estão ávidos por dinheiro, principalmente nesse momento como nós estamos vendo. Então eu recomendo que você comece a meditar, pois acho que essa é uma das únicas coisas que nós devemos nos apegar. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.